Olá pessoal, a Entrevista Octaguaso está no ar. Estamos com o nosso quadro Café com Camelinha e vamos falar um pouquinho do nosso convidado de hoje, que é o Padre Elcio Leite, da cidade de Muriaé, Minas Gerais. O Padre Elcio Leite, natural de Muriaé, Minas Gerais, vem se destacando por sua atuação pastoral junto à comunidade, especialmente por meio de ações evangelizadoras com ênfase pastoral necessária, contribuindo para a transformação de vidas, fortalecimento da fé entre os fiéis. Foi ordenado presbitério no dia 2 de maio de 2015 no Santuário de Nossa Senhora de Aparecida, em São Paulo. Atualmente exerce a função de vigário do Santuário de Santa Rita de Cássia. Possui formação sólida, sendo licenciado em Filosofia e bacharel em Teologia, além de especialização em Mariologia. Também é estudante de Psicologia, o que completa essa atuação no cuidado pastoral, pode estar marcado pelo compromisso com a fé e cuidado com o próximo. O Padre Elcio Leite tem se destacado por sua atuação pastoral e a presença ativa na comunidade. Sua missão vai além de evangelização, alcançando também ações sociais e humanas que fortalecem a vivência cristã. Muito obrigada, Padre, por estar no nosso convite. Por nada, Camelinha. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Só fazendo uma retificação, eu fiz o curso de Mariologia, de especialização em Mariologia, lá em São Paulo, em Aparecida, São Paulo, no Santuário Nacional. Mas fui ordenado no Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida. Hoje é santuário na minha cidade de Muriaé. Certo? Sim. O Padre Elcio, como surgiu sua vocação para o sacerdócio? Então, Camelinha, desde criança, eu e a minha irmã, nós somos 5 lá em casa, eu sou primogênito. Então, quando a Gisele estava com 9 anos de idade, então nasceu a Michele, depois nasceu a Rosemary, depois nasceu o William, que é meu irmão caçula. E nós fizemos a catequese lá no santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Porto, em Muriaé. E lá chegou um padre em 1990, 91, que se chamava Padre Tiago Prins. O Padre Tiago, ele era holandês, missionário do Sagrado Coração. Ele chegou lá em Muriaé, na Matriz São Paulo, no centro da cidade, morando lá com os confrades dele, com os outros padres. E ele, como pároco lá do santuário, ele, como padre lá, ele visitando os paroquianos, ele percebeu que Deus tinha sua casa bonita, que é no caso o santuário, mas os filhos dele não tinham uma casa para morar. E então ele quis tirar essas famílias do aluguel. Na época, cada casa custava R$500. E em 1992 ele começou o projeto Pró Moradia, que existe até hoje. E no Natal de 1992 eu fui contemplado, nós no dia 19 de dezembro de 1992, como um presente de Natal antecipado, eu e minha família ganhamos uma casa. Nós nos livramos do aluguel e ganhamos uma casa. Então eu sou lá da comunidade do Padre Tiago, e um padre muito pé no chão, que pegava na enxada também, e tinha um carinho com os pobres, com as crianças. E eu vendo aquele testemunho dele e participando ativamente na igreja, na missa com as crianças, mesmo sem entender o que o Padre Tiago falava direito, porque com sotaque holandês, a gente gostava de participar. Eu e minha irmã gostávamos de participar, então eu tive a inspiração do Padre Tiago, mesmo sem ele me fazer o convite, mas o testemunho de vida dele, e ao mesmo tempo o Padre Marcelo Rossi, que fazia sucesso, esse padre midiático que eu via lá na TV,
Então eu pensei, eu quero ser um padre que nem esse, eu quero ser um padre animado. Então, quer dizer, ao mesmo tempo, né, procurando seguir o exemplo do carisma e da humildade do padre Marcelo Rossi, mesmo sendo famoso, aquela humildade, aquela santidade, e também do padre Tiago, que é um padre que eu conheci lá pessoalmente, sabe, desse amor ao reino de Deus. Então, eu penso que tenha nascido disso, isso aí foi a base, sabe, para eu depois me ingressar no seminário. E conta essa história de você ser padre da Santa Rita de Cássia. Conte para nós, como é que você chegou até aqui hoje? Então, Camilinha, como eu sou um padre, hoje eu sou um padre diocesano, né, encardinado aqui na nossa diocese, o bispo é quem transfere o padre. Então, o bispo nos transferiu para cá, tanto eu quanto o padre Carlos, né? Nós já estávamos, eu era vigário na minha cidade, em Muriaé, na paróquia da Barra, né? Imaculada Conceição, e aí depois o bispo então fez essa transferência, e no dia da nossa ordenação a gente tem esse juramento de obediência ao bispo, né? Porque o padre, ele é um colaborador do bispo, que o bispo é responsável pela diocese. E nós, padres, somos seus colaboradores na evangelização, né? No processo de evangelização. Então, por isso é que eu vim parar aqui. Mas, em 2005, eu fiz meu propedêutico aqui. Então, meu primeiro ano de seminário aqui na diocese, fiz o propedêutico e voltei no ano passado, já como padre, né? Então, e agora já me acostumei com a cidade, fiz amizade, então assim, estou satisfeito aqui também. E foi bom que a gente se sentiu acolhido, né? Como nós taguazenses. Exatamente, isso mesmo. Os visitantes também, que acabou de te conhecer agora, né? Isso. É isso aí. Então, padre, qual a importância da pastoral saciária em sua missão hoje? Você fala pastoral social num sentido mais amplo ou seria pastoral carcerária? Eu estou referindo à carcerária. A carcerária, certo. Então, Camilinha, a importância, ela é essencial para a vida do padre, sabe? Porque eu sou fã do padre Júlio Lancelotti, né, que é um dos padres assim que eu tenho como inspiração, apesar de não conhecê-lo pessoalmente. O padre Júlio, ele sempre cita Mateus capítulo 25, do versículos 35 ao 45, quando a pessoa pergunta para Jesus, Senhor, no dia do julgamento, Senhor, quando foi que te vimos com sede, com fome? E Jesus responde, todas as vezes, vinde bendito de meu Pai, participar do banquete que meu Pai vos preparou, porque todas as vezes que estive nu, me vestistes, fui estrangeiro, peregrino, me acolhestes, tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estive preso, fostes me visitar, estive doente, enfermo, fostes me ver. Porque todas as vezes que fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, o padre, ele é justamente para fazer essa opção preferencial pelos pobres, pelos excluídos. Essas eram as 6 categorias de pessoas excluídas no tempo de Jesus e continua sendo hoje. Nós vimos aí o tema e o lema da campanha da fraternidade deste ano. O tema se repetiu, porque em 1992 foi a primeira vez que a campanha da fraternidade abordou este tema fraternidade e moradia, e pela segunda vez, agora em 2026, abordou novamente este tema.
porque cresce cada vez mais nesse sistema capitalista que é excludente o número de irmãos e irmãs em situação de rua. Então o padre é para abençoar, ungir, visitar, curar, com o poder de Jesus, os enfermos, visitar os presos, cuidar das suas ovelhas, cuidar dos mais pobres, daquelas pessoas que mais precisam. Amém. Bom, padre, de que forma a sua formação em psicologia contribui para o seu trabalho pastoral? Contribui muito, Camilinha, porque, inclusive, quando eu fui ordenado, eu sentia muita angústia. Eu já tenho 2 irmãs que são psicólogas. E quando eu fui ordenado, eu sentia muita angústia, porque eu atendia as pessoas e a maioria dos casos que chegavam até mim eram questões psicológicas. E eu não tinha um embasamento teórico para ajudar melhor essas pessoas, sabe? Então, agora, já concluindo o curso, me sinto melhor no sentido de compreender melhor o ser humano, sabe? De acolher bem os meus paroquianos. Porque a psicologia, ela nos ensina essa questão da liberdade, da pessoa se sentir segura ao ser escutada, se sentir compreendida, sem julgamento, sabe? Então, o que eu aprendo na psicologia, uma das coisas que eu aprendo é essa questão, sabe? Por exemplo, que o mundo, principalmente o mundo hoje, ele não nos ensina a perder, sempre nos ensina a ilusão de ganhar, de não lidarmos com as perdas, de não lidarmos com o luto. E a religião, por exemplo, nos ensina muito, a religião, a psicologia, a lidar com os processos de perda, de luto, as sombras da minha vida. Que as sombras, elas fazem parte da vida de cada um de nós. Muitas vezes, aquilo que nós criticamos no outro são projeções, são sombras que eu não lido bem, não trabalho as minhas próprias sombras, então eu quero projetar nos outros aquelas minhas situações mal resolvidas, sabe? Então, a psicologia, ela nos ensina a lidarmos com as nossas próprias sombras, porque as sombras também, as perdas da nossa vida, a dor, o sofrimento, elas também nos ensinam, elas fazem parte da vida de todo ser humano, como nos dizia São Francisco de Assis, a irmã morte, ela também faz parte da nossa vida. Tanto é que Jesus, ele superou a morte com a sua ressurreição. E onde houver ódio, que eu possa levar o amor. Então são essas duas realidades, né? A gente não pode cair na ilusão de ficar lá na heresia do maniqueísmo, dividir o mundo entre bons e maus, porque senão eu corro o risco de pensar que eu sou melhor do que os outros. E eu tenho que reconhecer a minha imperfeição criatural. Ninguém é pior nem melhor do que os outros. Todos nós, filhos e filhas muito amados de Deus, estamos nesse processo de lidarmos com as nossas questões e de sermos iluminados pelo Cristo crucificado, ressuscitado, pela sua palavra, né? De caminharmos com Ele, de seguirmos os seus passos e
fazemos esse nosso processo, né, essa nossa passagem aqui na Terra, transformando a nossa realidade para melhor. Ô Padre, como o senhor vê o papel da Igreja Católica na sociedade atual? Como o papel da Igreja Católica na sociedade atual é fundamental. É claro que em todos os âmbitos da sociedade nós lidamos cada vez mais com desafios. E nesse mundo dilacerado pela dor e pela discórdia, como nos diz uma das orações eucarísticas de reconciliação, o papel da Igreja é semear a paz em um mundo dilacerado pela dor e pela discórdia. A gente não vê esse maluco do Trump lá e de tantos outros semearam a guerra, e o papel do Papa, dos bispos, do padre, do sacerdote, do cristão, do leigo, é ser sal da terra e luz do mundo, é semear a paz. Onde houver ofensa, que possamos levar o perdão. Onde houver trevas, que possamos levar a luz. E nós, então, estamos aí evangelizando nas redes sociais, e concretamente, e assim, o papel da Igreja, ele é muito mais na concretude da vida do que nas redes sociais, por exemplo. Né? Em toda paróquia que você for, a paróquia tem o seu trabalho social. Aqui no santuário, por exemplo, nós acompanhamos o projeto Ricardinho, que é um projeto social muito bonito, muito interessante, de recuperação das pessoas, dos adictos, das pessoas que estão na dependência química, de álcool, outras drogas, e temos também a pastoral carcerária, como nós dizemos no início da nossa conversa. Sim. Então, Padre, agora está legal para os fiéis, né, gente? Pensar. O que os fiéis podem esperar na festa de Santa Rita de Cássia deste ano de 2026? Coloca na agenda, hein, gente? Isso aí, gente. Vocês podem esperar o melhor, né? Vamos esperar o melhor, que a festa de Santa Rita de Cássia, ela é um evento não só religioso, mas cultural da cidade de Catacaos. Então a cidade, ela para. Por quê? Porque Santa Rita de Cássia é a padroeira da cidade de Catacaos. Então, assim, não vou dizer que seria, né, isso, o bispo quem vai saber dizer, eu não vou dizer que seria a maior festa da diocese, mas assim, se não for a maior festa, está entre as maiores festas da diocese. Então a festa de Santa Rita tem sido cada vez melhor, tem ficado cada vez melhor, né, com muitas pessoas colaborando, esse momento, né, de quermesse, do show, das missas, das celebrações, cada dia com um padre visitante diferente, dando a sua contribuição. Então é uma festa de comunhão, de unidade na cidade, que agrega, sabe, que fortalece a religiosidade da cidade. Independente de qual religião que a pessoa seja, sabe? Mas é bem-vindo, né? Bem-vindo, né, Padre? E isso, você pode participar da nossa festa de Santa Rita. E eu queria terminar dizendo aquilo que Paulo Freire dizia, de esperançar, e que Lourenço Assum também dizia: eu me esforço para ser nem um otimista, que corre o risco de ser um ignorante, de não contribuir para a transformação da realidade, e nem pessimista, mas
para que esse mundo seja melhor, é preciso que cada um de nós faça a sua parte. E por isso vem entrando agora com a gente. Você é muito importante. Vem. E para nós colaborar para começar as festas esse ano, a festa de Santa Rita de Cássia. No dia 13 e até o dia 22, nós teremos a festa e também no dia 24, para fechar com chave de ouro no domingo, nós temos o tradicional almoço e um grande sorteio de prendas, né? O pessoal isso. Sim, gente. Agradeço a oportunidade de ter esse contato com vocês aqui, depois de um ano, eu estou aqui na cidade, jamais ambientado, aqui com os papaguazenses, nós somos aqui vizinhos, nós somos mineiros, então cada cidade tem a sua cultura, cada pessoa tem o seu jeito de ser, nós temos algo que nos aproxima, que é o jeito do reino de ser e também que é Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é esse nosso grande mediador que nos inspira. Assim que Você quer fazer algum agradecimento especial para fechar essa entrevista nossa de hoje? agradecer a todos vocês que nos assistem e agradecer a você também pelo convite. Tá? Cada um contribui a sua maneira. Você, como jornalista, está sempre entrevistando as pessoas e abrindo o leque, né, assim, agregando ao nosso conhecimento. É muito importante a gente conhecer as pessoas, de diversas áreas, de diversas religiões, e cada um contribuindo para que o nosso mundo seja melhor. Também agradece, Padre, e que a cidade de casa não te abençoe, te proteja, deixa sempre aqui, pode contatar a gente, está à disposição. Lembra, pessoal, o Padre, quer deixar a mensagem para a gente, começando a semana, dia 16, com o pé direto? Mensagem para a gente. Pessoal, eu estou aqui com duas frases, né, de dois grandes bispos do Brasil. Dom Pedro Casal Guarda, Casal Bahia, que é o bispo Manuel de Tucum, ele dizia: na dúvida, fique com os pobres. Então, uma outra frase do saudoso, também saudoso, Dom Helder Câmara, ele dizia o seguinte: começar é uma graça, persistir na caminhada é graça na lama da graça das graças, é nunca desistir. Inspirados pela vida de Santa Rita de Cássia, que foi mãe, esposa, fiel, foi religiosa também, depois que se tornou viúva, trouxe os estigmas de Cristo na sua fronte, na sua testa, e que ela nos inspira a fazer esse mundo um mundo melhor, porque Santa Rita foi uma grande promotora da paz. Ela encerrou o ciclo de violência no ambiente em que ela viveu. Então, que nós também possamos fazer a diferença nesse mundo. Santa Rita de Cássia, que é a santa das causas impossíveis, porque aquilo que parecia impossível, que era acabar com, encerrar aquele ciclo de violência, ela perdoou os algozes, né? Assim como Cristo na cruz perdoou os seus algozes, ela perdoou os algozes do seu esposo, do seu marido, e ela deu essa contribuição, e por isso hoje ela está nos altares, intercedendo cada um de nós, e que nós possamos, assim como dizia São Francisco de Assis,
hoje e muita paz na sua vida. Nosso conhecimento também é santuário de São Paulo de Cárcer, foi acertado por ter abrido espaço para nós aqui, um conhecimento especial, a toda a equipe da Festa de São Paulo de Cárcer 2026. Segue o Instagram, @santuários2, segue a gente, segue o Vivaldo e segue o santuário, foi de Cárcer no Instagram também. E se inscreve no nosso canal no YouTube, os Santuários, se inscreve, curte, comente, compartilhe com os amigos.